Meus irmãos, a aula de hoje é uma aula prática, né? Então, nós queremos ouvir bastante vocês hoje, vocês possam participar, né? E nós vamos falar sobre um tema que eu não vou dizer agora, mas eu começo com um provérbio árabe, que depois foi incorporado, né, por filósofos, mas é um provérbio muito antigo que dizia assim: aquilo que você é, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Vou repetir. O que você é, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Eu queria fazer uma pergunta simples. E você vai levantar a mão, se você concorda ou não, tá? Quem aqui, ao longo dos anos, leu a Bíblia? Não precisa ser inteira, leu a Bíblia, leu a palavra de Deus. Então, presumo que todo mundo leu a Bíblia. Joia. Quem aqui que leu a Bíblia, gostou de ler a Bíblia? Quem aqui ama a palavra de Deus? Nossa, todo mundo. Ótimo. Continua aí com a mão levantada. Quem aqui consegue viver a palavra de Deus? Você consegue viver 100%? Jesus! Não, estou brincando. É fácil. A gente consegue, na prática, sem errar? Não. Ah, 70%. Mas na prática a gente consegue 100% do tempo? Mas tem que ter o alvo. Tem que morrer para si mesmo todo dia. Exatamente. Então, desses que amam a palavra de Deus, o quanto eu desejo viver a palavra de Deus, esse é o grande desafio. Porque a gente ama a palavra, a gente lê a palavra e chora, acha bonito. Mas e viver? Qual é o segredo, então, do sucesso para eu conseguir viver a palavra de Deus? Sem errar. Porque esse tem que ser o nosso alvo. Do sucesso é assim, o êxito, né? Não é o sucesso do mundo. Oi, ó, pede para falar no microfone. Tá bom. Aqui, por favor. Então, parar de olhar para mim e olhar para o outro. Mas é fácil olhar para o outro? Eu quero ser bem honesto aqui. Sim, eu entendo, eu concordo com você. Falei, é fácil na nossa vida diária? Fácil, humanamente falando? Talvez para você seja, para mim não é. Isso, então não é fácil. Nós somos do pecado. Então, qual é o segredo da vitória do crente? É isso que nós vamos falar hoje aqui. Isso que nós vamos falar, o que eu preciso fazer para viver a palavra. A gente conhece a teoria, o que tem que fazer, né? Beleza, mas como? O grande segredo é o como, tá? Eu vou pedir para levar o microfone, Fábio. Ion, é que estou pedindo a palavra aqui antes de você, tá, Fábio? Desculpa aí, tá? Não, eu acho que você vai chegar lá, mas a Bíblia nos dá muitas dicas, né? E ela é o nosso manual para isso, certo? E acho que assim, o que me veio aqui logo de cara é a gente viver no Espírito, né? Pelo Espírito e não pela carne. É Jonas, né? É o que o Jonas está falando. É isso aí. Nossa briga interna entre carne e Espírito, quem vai ganhar é quem você fortalecer mais, né? Quem eu alimento mais. Quem eu alimento mais. Joia. Quem mais? E não aqui depois chato, Jonas. Se você não eu só estou provocando, tá, irmão? Se você não falar pelo microfone, quem estiver em casa fica perdido, por favor. Por favor. Se você estiver perdido, João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda dá tempo. Vamos lá, Fábio. Na verdade, assim, eu acho que a gente vive num mundo hoje muito hostil. E eu tenho uma dificuldade, entendeu? Porque muitas vezes eu tenho um sentimento de frustração. Porque a gente não consegue viver a palavra sem que você tenha represária, sem que você tenha algum tipo de, né, enfim, de perseguição, né? E isso realmente é difícil para a gente, né? Então, assim, eu tenho muitas vezes um sentimento de frustração, mas eu sempre sigo olhando para o alvo, entendeu? Mas a gente é atacado, né? É isso aí. Você queria falar, irmão? Jonas, você ia falar? Você tinha levantado a mão? Vai levar o microfone aí, peraí.
se a gente consegue viver 100% do tempo o que a palavra de Deus diz, ou se a gente pelo menos deseja viver. Bom dia. Bom dia, Jonas. A minha pergunta é o seguinte: eu olho para o foco no sentido da não forma, da essência, da eternidade. Então, quando na minha concepção eu olho para o eu tenho resistência do que eu quero sentir de verdade. Então, o que eu vejo assim, o colega estava falando, né, o irmão estava falando aí na frente, que ele tem essa dificuldade, porque ele ainda tem conceitos como Jesus fala, ressuscitar todos os dias, é que tem ele olha para o passado, pelos condicionamentos dele do passado. E neste momento, para mim, de essência, se alguém perguntar para a maioria das pessoas, quem é a pessoa mais importante na sua vida? A maioria das pessoas, da forma do pecado, ele vai falar, o meu filho, minha esposa. E, na verdade, o amor que Deus ensinou a gente é sentir na essência, não é divisão. É sentir o mesmo que você sente o amor pelo teu filho, pela sua esposa, pela sua família, você tem que ter também esse olhar. E é isso que Jesus quis ensinar. É o que eu vejo e o que eu sinto o tempo inteiro. Eu sou um cristão, então eu não tenho teologia. Eu queria saber do senhor se o pensamento que eu penso se está na doutrina de Jesus. É isso. Obrigado, o senhor Jonas. Entendeu o que eu falei? Entendi. Primeiro, assim, eu vou te dar algumas respostas aqui, ô Jonas. Primeiro, né? Antes, quando você assina aí, deixa o seu autógrafo para nós aí na nossa lista. Primeira coisa, né? O Senhor Jesus, quando esteve aqui, em João capítulo 15, ele nos falou algumas coisas interessantes. Então, quando você fala em essência, é colocar essa minha essência totalmente na essência maior e única que é Jesus. Quando Jairo viu a filha doente, nós tivemos uma aula aqui sobre Jairo. Jairo era o maioral da sinagoga, teólogo. Ele organizava os livros na sinagoga. Quando a filhinha de 12 anos ficou doente, toda a sabedoria dele não serviu para nada. Toda a teologia dele não serviu para absolutamente nada. Mas ele correu para a praia, a Bíblia diz que ele se colocou aos pés de Jesus, e a palavra grega é proskineo, quer dizer, ele adorou Jesus e fala, vai lá em casa. Então ele viu 100% da esperança dele em Jesus, é isso que nós vamos falar hoje. Você foi muito feliz quando você fala de anular o eu, porque o nosso eu quer gritar. Mas quando eu me revisto de Cristo, me ofereço a Ele, opa, coisa muda. Já não sou mais eu. Paulo entendeu muito isso, né? Não sou eu quem vivo? Esse é o segredo do sucesso. Eu vou colocar entre aspas, né? Então, eu conheço, Jonas, muitos teólogos que são apaixonados pela teologia. E a prática? E a prática? Né? Então, o Senhor Jesus nos chama à prática, é isso que nós vamos falar. O que é viver a palavra de Deus? Por exemplo, a Bíblia fala sobre julgo desigual? Fala. Então a gente tem de julgo desigual namorar com não crente, é isso? Não, é tudo. A Bíblia fala, por exemplo, sobre ser fiador. A Bíblia fala sobre empréstimo. A Bíblia fala sobre ser um trabalhador e ser um empregado. A Bíblia fala sobre ser o dono do negócio e como eu devo tratar meus empregados. Então, é um manual de prática o tempo inteiro. E a minha pergunta era assim, como é que nós vamos viver isso? Se eu não anular esse eu todos os dias e me declarar morto para o pecado todos os dias. Romanos capítulo 6, me declarar morto, sepultado com Cristo e ressurreto com Ele todos os dias. O problema é que é assim, às vezes a gente quer fazer isso uma vez por semana, dá certo. Se não for toda hora. Eu gosto muito, Jonas, do Billy Graham, de uma fala que ele dizia, acorde de manhã, pregue o evangelho para você mesmo e só saia do quarto quando estiver tudo certo entre você e Jesus. Isso é um exercício diário.
E é isso. É o foco na eternidade, não a minha essência, mas a minha essência na essência dele. Eu preciso me revestir da essência de Cristo todos os dias. Acho que era mais ou menos isso por aí que você estava indo. E é isso que eu quis provocar vocês aí. Pádua. Não sei se eu respondi, Jonas, mas ao longo da aula nós vamos responder. Respondeu. Romanos 7 diz que, verso 19, porque não faço o bem que prefiro. Isso Quem falou isso? Paulo falando. Paulo falou que ele não fazia o bem que ele queria. Mas o mal que não quero, esse eu faço. E ele fazia. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Continua. E continuando. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Verdade, que nós somos pecadores. Foi o que o irmão falou, verdade. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Que é o que o Marcos Dumbra falou, a minha luta, joia. Luta diária. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que é o corpo dessa morte? Alguém sabe? Esse texto que ele leu aí? Sim. Vamos lá. Um transgressor da lei romana. Tá? Então vamos lá. Nos tempos de Jesus, os romanos tinham domínio ali sobre toda a região da Palestina, da Judéia, a gente sabe. Quando alguém fazia o mal, quais eram as formas de punição? Quais são? Podia ser crucificado. Jesus foi o único crucificado? Não. Nos tempos de Jesus, muitas pessoas foram crucificadas. Tanto que na morte dele tinham 2 ladrões. Apedrejar não era romano, não. Apedrejamento era hebraico, era judaico. A espada. Qual era uma outra forma? Paulo disse assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Então vamos dizer que eu matei o Pádua. O Pádua, faz aí. Ó. O Pádua é um cidadão romano. Então, ele estava indo de um lugar para outro. Eu fiz uma emboscada e matei o Pádua. Aí então descobriram que fui eu. O que uma das formas romanas de execução? O corpo do Pádua morto era amarrado ao meu. E enquanto eu vivesse, aquele corpo dele estaria amarrado no meu lombo. E eu tinha que andar para lá e para cá com aquele corpo preso aqui. O que acontecia com o tempo, gente? Apodrecia. E como apodrecia aquele corpo morto em mim, eu apodrecia junto ainda, embora eu estivesse vivo, até que aquela podridão me matasse também. Paulo usa desta ilustração para dizer assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o meu velho homem, né, Jonas? É o velho homem que foi crucificado com Cristo, ele está aqui. Mas a Bíblia diz que ele não deixou aqui, ele tirou e crucificou com ele. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Lê o próximo versículo. Eu levo o microfone aí. Oh, o Silvio está chegando. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ó, que lindo. A resposta está aí. Graças a Deus. A Deus por Jesus Cristo. O que ele fez? De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, quem eu quero alimentar? Qual a essência que eu quero? Eu gostei da palavra que você usou. Qual a essência que eu quero para a minha vida? Porque a outra existe. Eu nasci pecador, bom, mas eu preciso da essência de Cristo. Porque ele pegou esse corpo da morte das minhas costas, que apodreceria comigo, e levou para a cruz com ele. Tiago 1:22. Quem lê? Gente, você vem à escola dominical, não vem? Vem. Vem no culto, não vem? Vem. Lê a Bíblia. Oh, eu amo a palavra. Eu leio a Bíblia. Me deleito com ela. Ó, quem falou isso... Desculpa. Perdão, Timóteo. Quem falou isso foi o Espírito Santo através de um dos discípulos que andou com Jesus. Até onde eu sei. Leia. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23 também, Pique, dá um toque para frente.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Quem aqui se olhou no espelho antes de vir para cá? Deixa o versículo aí. O que é o espelho? Reflexo real e fidedigno de um objeto quando iluminado pela luz. Isso aí é definição de imagem pela física. E quando você se olha no espelho, o que você faz ali? Pentei o cabelo? Eu não posso. Mas o que a gente faz? Gente, a gente faz um juízo. Você acredita que toda vez que você olha na frente do espelho, você faz um julgamento? O que é esse julgamento? Estou bonito ou não estou? Está bom ou não está? Estou descabelado ou não estou? Eu não, mas estou descabelado ou não estou? Se assusta com a beleza. Vocês sabem o que quer dizer Vanderlei? O nome Vanderlei vem do holandês, não sei quantos sabem. É Vanderlei. Sabe o que quer dizer em holandês? Beleza infinita, é a tradução. É mentira, gente, mas eu fiz isso para ele ficar feliz. Vanderlei quer dizer beleza infinita. Então, a pessoa se olha no espelho. Vamos lá. A pessoa se olha no espelho, ela faz o quê? Um julgamento. Ou não? É um julgamento da minha aparência. Tá bom ou não tá? Vou assim, não vou. E melhor eu fazer isso aqui. Vou jogar o cabelo para cá, para lá, para trás. Então, presta atenção. Então você faz um juízo. Ah, pastor, você não pode dizer isso? Posso. Vamos lá. Quantos lembram do tabernáculo? Qual era o primeiro objeto que tinha depois da porta? Vamos lá, tabernáculo. Antes da bacia. Gente, antes da bacia, era importantíssimo o lugar. O israelita trazia o quê? E era colocado aonde? Altar do sacrifício. Então, o israelita pecava, ele pegava um cordeirinho, passava no meio de Israel, assim, ó. O que o povo pensava? Lá vai um pecador fazer sacrifício. Não era assim? Aí ele chegava então naquele lugar, entregava para o sacerdote olhava, examinava o cordeirinho, tá bom, esse aqui pode ser imolado. Aí matava o animal, aspergia o sangue, tirava o sangue e colocava o cordeirinho aonde? E ele queimava ali. Aí o sacerdote retirava a cinza, ia para o deserto, fazia isso aqui, ó. Soprava aquela cinza embora, colocava aquele gavetão embaixo do altar, até a próxima vez que o Beleza Infinita viesse e pecasse de novo. Não é assim? Toda vez. Eu pergunto, quantas vezes Jesus morreu pelos meus pecados? De uma vez por todas. E foi suficiente, viu, gente? Jesus não morreu várias vezes, foi uma só. Tanto que naquela cruz, o que ele bradou? Tetelestai, está consumado, paguei. Logo em seguida, aquele altar do sacrifício tinha o quê? Está em Êxodo 25, depois vocês leem lá. A bacia de bronze. Do que era feita essa bacia? Vocês querem ler lá? Êxodo 25. Deixa eu ver aqui se é o 25 mesmo. Eu não estou achando aqui, peraí. Trinta 17, obrigado. Isso aí. Pode ler? Quem lê? Obrigado. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze.
com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-las entre a tenda da congregação e o altar. O altar do sacrifício, tá? E deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Lavar a mão por quê? O que ele fez antes? Sacrificou um animal. Como é que estava a mão? Suja de sangue. E ele lavava na bacia de bronze para poder entrar no lugar santo e fazer o trabalho de sacerdote. Tudo bem? Continua. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, os pés, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através das suas gerações. Então vamos lá, gente, vamos recapitular. Altar do sacrifício, o animalzinho era morto, colocado lá. O que tipificava isso? O sacrifício de Jesus. O sacerdote pegava as cinzas e soprava. Jesus é aquele que levou os nossos pecados para longe, perdoou. Mas logo em seguida tinha um altar, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para poder ministrar lá dentro. Agora, do que era feito? De bronze. Mas que bronze? Será que eles cavaram no deserto, acharam bronze? Nós sabemos pela história, vimos semana passada, na Páscoa, que eles saíram do Egito com muitas riquezas. Israel despojou os egípcios. Então, como que eles fizeram essa bacia de bronze? Êxodo 38:8. Leia. Marcos, dá o microfone para alguém. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze. Olha agora. Dos espelhos das mulheres. Dos espelhos. Que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Até aí, Derlene, obrigado. Do que foi feito essa bacia de bronze? O que é bronze na Bíblia, gente? Vamos ver lá? Vamos amarrar tudo? Apocalipse. Capítulo 4. Versículo 1. Vai lá, Pique. Está com quem? Vinícius. Som. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Valendo. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Dá uma paradinha aí. O tabernáculo ele tinha 4 cores. A porta. Azul. Desculpa. Escarlate, né? A segunda era branco. A terceira cor era... Desculpa, era púrpura. Perdão, púrpura. Vermelho.
branco e azul. 4 cores. Deu para entender? O Evangelho de Mateus nos mostra o Senhor Jesus como rei. Ele apresenta a linhagem até Davi, né? Lembra da capa que os romanos puseram em Jesus, de púrpura, cor púrpura? Leão. O segundo, semelhante a novilho. O Evangelho de Marcos apresenta o Senhor Jesus sem linhagem, sem descendência. Simples, o cordeiro, vermelho. O terceiro, rosto como de homem. O Evangelho de Lucas, ele mostra a humanidade de Jesus até Adão. Lucas, médico, ele vai no detalhe quem era Jesus e ele faz uma pesquisa acurada, mostrando que ele era homem sem pecado. E o quarto evangelista, João, apresenta o Senhor Jesus como Deus. Não tem genealogia. No princípio era o verbo estava com Deus e Deus era o verbo. Azul, ele veio do céu. As 4 cores daquela porta. Aí a gente volta para Apocalipse, Vini, o capítulo 1. Versículo 12 em diante. 1:12. Vai lá. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Continua. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo. Olha isso. É o mesmo, tá? De 4, agora ele está aqui. Continua. Os pés semelhantes ao bronze polido. Opa, olha o bronze aí. Bronze polido. Como? Como que refinado numa fornalha. Como é que as mulheres faziam aqueles espelhos de bronze assim com fogo? E voz como de muitas águas. Vocês perceberam que o altar do sacrifício vem antes? E o altar também era de bronze. Então Jesus leva todo o pecado sobre si, para que você não precisasse passar por isso. Mas logo em seguida tem uma bacia de bronze, onde o sacerdote, e a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, tudo lá, 1 de Pedro. E aí o sacerdote olhava ali para lavar a mão. O que ele via? Era feito com espelho. O que ele via? De quem? Dele. Mas por trás do olhar dele, o que tinha aqui em cima? Ali ele fazia um juízo. Ele lavava então a mão, e que cor ficava aquela água? Vermelha. A Bíblia é a palavra de Deus, tinta de sangue o tempo inteiro, mas o sangue de Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, entendendo quem é Jesus, porque ela fala dele o tempo inteiro. Jonas, se eu pudesse falar qual nome explica a teologia bíblica, Jesus Cristo, não tem outro. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que vê-lo. E o sacerdote olhava para a bacia de bronze, lavava a mão, ele via que estava todo tinto de sangue, e ele poderia entrar lá para fazer o seu trabalho, porque um sacrifício foi feito. Jesus pagou o preço. E se Jesus pagou o preço, agora eu quero andar como? Eu vou viver como? Para mim? Eu vou viver para Ele. Então a bacia de bronze era um lugar que ele olhava e via a si mesmo, mas ele via que tinha alguém por trás dele que era muito maior, que é Jesus, que era o Deus vivo, e ele precisava se preencher com a essência de Cristo o tempo inteiro. Quem são os autores? Fala, Silvio. Ô, Ion, eu tenho um entendimento aí que você falou, mas quando a gente lê um versículo atrás aí, quando fala que isso teria que ser perpétuo. O que quer dizer a palavra perpétuo? Para sempre. Para sempre. Então, o que Jesus fez na cruz por você, dura até quando? Então, não, mas eu falo assim, muitas pessoas, inclusive judeus, se apegam nesse negócio de perpétuo, ainda estão naquela parte lá de trás desse sacrifício, ainda continua nisso. Então, vamos lá. Se apegam nesse perpétuo aí. Para a gente não fugir do tema, tá? Hebreus. Marcos, me ajuda onde fala de sombra? É o 9, né? O 9 vai falar. Hebreus 9. Tem outros que falam, mas vamos para o 9.
10:1, Silvio, vai projetar lá, você lê. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. O que é sombra, Silvio? Sombra... Vai lá fora, tá sol agora, você vai ver a sua sombra. É o Silvio ou é a sombra do Silvio? A sombra. Sombra. O que era a lei? A sombra dos bens vindouros. Jesus Cristo, ele cumpre tudo aquilo nele. Quando você olha para o tabernáculo, ele é a porta, ele é o sacrifício, ele é a bacia de bronze, tudo é ele. Ele é o candelabro, ou seja, ele é a luz do mundo. Tudo é ele. Vai lá, lê de novo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, pode ler o 2 também. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Eu vou remoendo, né? Continua. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. 5. Pois, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Quem é esse? É Jesus. Então Jesus vai cumprir tudo aquilo nele. E não deixou absolutamente nada para trás. Então todos esses ritos eram perpétuos porque vão se cumprir em Cristo. E para sempre. Isso é sensacional. Eu preciso entender que a bacia de bronze onde eles se lavavam, eles estão dizendo assim, eu não sou capaz. Mas Cristo fez. O que aconteceu lá em João 13? Jesus vai lavar o pé dos discípulos. Qual era o costume judaico? Quem lavava o pé do visitante? O criado da casa. Se houvesse um escravo, ele lavava. E se não houvesse? Quem que tinha que lavar? O dono da casa. Bom, se aquela casa não tem dono, ela foi emprestada ou alugada, quem lava o pé? Silvia, eu estou falando com você, segura aí. Quem lavava o pé? O locatário. Quem foi o locatário do chamado cenáculo? Gente, não foi Jesus, não. Ele pediu para alguém lá. Vai alugar a casa para mim, emprestado, que nós vamos fazer a última ceia convosco. Eu quero comer essa Páscoa com vocês. Foi um tal de Pedro. Quem tinha que lavar o pé dos discípulos? Pedro. Quem lavou? Quando chegou na vez do Pedrão, o que ele falou? Eu não. Então, se você não deixar lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então, Senhor, não só os pés, mas tudo, lava tudo, serviço completo. O que o Senhor fala para Pedro? Quem já está limpo, não precisa ser lavado, senão os pés. Embora nós temos o anseio de viver para Jesus, nós devemos nos revestir desse eu sou dele o tempo inteiro e anular o nosso eu sou, mas nos revestirmos do eu sou. E Jesus disse eu sou muitas vezes. Vez ou outra, a gente suja o pé aqui. O que a gente faz? Lava. Lava na bacia. Jesus já pagou no altar. Então lava. Quando você lê esse livro, tenha em mente que você não lê a Bíblia está lendo você. E está falando para você, está vendo que aqui está tinto de sangue, se revista de Jesus, lava seu pezinho em sua mão, porque eu já paguei o seu preço. Ah, se a gente entendesse isso todo dia, de manhã, antes de sair da cama. Marcos. Ion, seguindo a pergunta do Silvio, que eu acho que bem interessante. É oportuna, né? Eu até queria colocar a minha interpretação aqui e você corroborar ou não, me corrigir se eu estiver errado. Porque quando ele fala, quando a gente fala sobre isso, eu me lembro de Jeremias 31. Jeremias 31, 31. Vamos ler? Vamos ler? Projeta lá, Jeremias 31, 31. Ele está falando de uma nova aliança ali.
Por que uma nova aliança? 31. Vai lá. Pode ler, Marcão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não existia igreja aqui. Olha que... Continua. Não conforme, presta atenção aí só, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão. Lei. Que foi aquilo que nós limos lá como perpétuo, para os tirar da terra do Egito. Por quê? Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha agora. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E o Senhor Jesus disse... Continua, que o sangue vamos ler mais um pouquinho, Marcos. Lê o 34 também. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor Jesus disse que aquele sangue lá, na Páscoa, né, era a nova aliança. Ele estava instituindo ali a nova aliança. Para sempre. Porque eles anularam a aliança antiga e agora ele se fez a nova aliança e pelo plano de Deus nós fazemos parte. Que não jogou fora, não, mas glorificou a primeira. Isso. E se cumpre tudo nele agora. Exatamente. Silvio, a Bíblia diz assim, João 1, pegando aí o gancho do Marcos. Veio para o que era seu e os seus anularam a minha aliança. 12, mas a todos quantos deu-lhes o poder a saber. Então por que eu sou participante desse perdão, se essa aliança não foi firmada comigo? Vamos jogar forca? Primeira letra. É uma palavrinha de 5 letras. G, a segunda. R, a terceira. Marcos, deixa o pessoal falar. Tem GR, qual que é a outra? A, depois. C cedilha, a última? Graça. Graça de Deus para comigo. Porque se você ler o 31, ele não firma essa aliança, ele firma com Israel. E eu sou participante dessa nova aliança por graça. A todos quantos o receberam. Fomos enxertados. Interessante que uma oliveira sem qualidade enxertada na boa. É para pensar. Hebreus 10 continua, que se cumpre nele. Bom, praticar a palavra, né? Eu fico feliz como Deus conduz as coisas. Quem é o autor de boas obras? O primeiro. Então alguém lê para mim Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Pode ler, Silvia. Está lá projetado, quem não achou, a gente projeta. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios é um livro lindo, nós já estudamos aqui. E quando nós lemos Efésios 1 e nós lemos lá o beneplácito da sua vontade, que Deus tem prazer na sua vontade, que Ele tem prazer na pessoa do Filho, Ele tem prazer na obra dele, tudo é para a glória dele. E aí nós lemos, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Recentemente, um casal, né, num país, como é que chama aquele país que você foi lá, Rodolfo? Esqueci o nome. Dubai, né? Um casal lá, eles se casaram, riquíssimos, e eles pegaram todo o dinheiro que eles fariam a festa e deram de presente para um monte de gente comer. E isso ganhou notoriedade. Puxa, que lindo que eles fizeram. É um jantar que eles pagariam assim, né? E aí, então, olha o que eu fiz, né?
Mas a Bíblia diz que a salvação não vem de obras para que ninguém... Porque é a glória de Jesus. E aí nós lemos o versículo 10. Pois nós somos... Essa palavra feitura é a mesma usada em Gênesis, capítulo 1. É nova criação, é um poema. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ele falou e fez. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus Ele já preparou. Então qual é o papel do crente? Senhor, as boas obras estão prontas, o Senhor já fez. Põe na minha frente. Gente, Ele põe, eu sempre digo isso, que o Senhor poderia mandar um anjo para Cornélio e resolvido a coisa lá em Cesareia. Joga um anjo lá, o anjo já fala, porque Cornélio estava orando. Não, ele vai lá em Jope e fala, Pedro, você vai lá, tem um tal de Cornélio orando. E Pedro sai de lá e vai para lá. Por quê? Porque Deus tem prazer em usar você e a mim. Então, quem é o primeiro autor de boas obras? Você acabou de ver aqui. Quem preparou tudo? Deus o Pai. Alguma dúvida? Deus o Pai é o primeiro. João capítulo 15, de 1 a 5. Quem é o segundo? Quem está com o microfone, leia. É só levantar a mão. Pastor, eu quero ler. Eu gosto de ler. Então vai lá, Timóteo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Timóteo, você que é casado com uma pessoa que veio da roça, conhece a agricultura, o que é a videira? Videira que dá uva. Tudo bem, a videira dá uva, mas o que é enterrado? O que é colocado lá na terra? Adubo. Tudo bem, mas da uva. É a uva? É o fruto? É a semente? Como é que chama? Temos um representante aqui. Direto de Chile para Brasil. Graças, Timóteo, escapaste. O que é enterrado, Daniel? A semente. E como é que chama aquele galho retorcido lá? Raiz. E como chama isso, gente? Está ali, ó. Videira. Videira. Aí a videira, com o tempo, acontece o que lá? Cresce e espalha o quê? As ramas. As ramas, os ramos. E esses ramos dão o quê? Frutos. Como é que é o nome do fruto? Cacho. O cacho. Aí vem o quê? A uva. Aí vai lá a concheitora na fazenda do Daniel e faz assim, vim comprar tudo. É verdade, gente. Cara, aqui é um empresário da uva, rapaz. Gente, olha a ilustração que Jesus está usando. Eu sou a videira. Meu pai é o quê? 2. É o Timóteo? Vai lá, Timóteo. Prometo não fazer pergunta mais. Qualquer coisa eu chamo o Daniel. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Interessante que quando o agricultor, eles fazem a colheita da uva, eles separam as boas das ruins. E às vezes eles chegam a limpar o cacho para produzir mais. E às vezes poda, e a poda, né, é interessante que ela é feita quando perto do inverno, a raiz chora, aquilo chama de choro. Interessante. Olha a ilustração rudimentar que Jesus está usando para nos ensinar muitas coisas aí. Ele limpa ou ele poda para que produza mais fruto ainda. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. De novo. Lembra da bacia? Continua. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês sabem, numa plantação de uva, numa colheita de uva, quem escolhe as melhores uvas? Alternativa A, o comprador. Alternativa B, o dono da fazenda. Alternativa C, o agricultor. Alternativa D, nenhuma das anteriores. Comprador. Vamos lá, quem acha que é a A? Quem acha que é a B, o dono?
Quem acha que é a C, o agricultor? Nenhuma das anteriores. É o agricultor, gente. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o... Ele que escolhe as boas uvas e separa. Essa aqui vai virar vinho, essa aqui não serve. Só que Jesus está falando assim, ó, eu sou a videira, eu sou aquele que foi enterrado para que nascesse todos os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá fruto. E às vezes eu podo para que dê mais fruto ainda. Por quê? Vamos completar? Sem mim? Quem é o primeiro autor das boas obras? O Pai. O segundo? Jesus, o Filho. Ele diz, sem mim você não faz nada. Gálatas 5. Vamos ver o terceiro. E não é por ordem de importância, hein, gente? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor... Peraí. Quantos frutos eu tenho aí, Dilson? Você já escutou alguém falar os frutos do Espírito? Corrige, é um fruto só. Lembra de uma mexerica com os gominhos, tá? É um fruto só. Qual é o fruto do Espírito, Dilson? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Interessante. Volta aí o 22, pique. O fruto do Espírito é amor. Amor com alegria e com paz. Amor com alegria, paz e paciência, longanimidade é uma paciência grande. Benignidade, então é amor com alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Qual que é a diferença de benignidade e bondade? Benignidade é todo o arsenal das coisas boas, das virtudes. Bondade é quando você pega uma peça desse arsenal e põe em prática. Como o amor, por exemplo, que você citou. Então eu tenho que ter os dois. Fidelidade. Só um minutinho. Deixa eu só terminar de ler, o microfone chega em você. Ah, tá. Quer que eu fale tudo de novo? Ah, diferença de benignidade e bondade. Benignidade é o todo, todas as virtudes. Você imagina, né? Vamos trabalhar a etimologia. O que significa a palavra armário? A gente usa no sentido assim, lugar onde eu guardo coisas. Roupa. Mas a palavra armário vem de arma. Para quem não sabe. Então você imagina lá num quartel, algum lugar assim, né, no exército, aquele lugar onde tinha guardado todos os tipos de arma. É que você é um pouquinho mais novo, Jonas, mas quando eu era garoto, assisti uma série chamada SWAT. Eu gostava bastante. E aí tocava a sirene, o pessoal corria lá para aquele furgão, e cada um ficava um armário aberto assim, né, de arsenal, cada um pegava a arma. Aí ia na ordem, e vinha um que pegava sempre uma diferente, né? E eu gostava daquele, porque era o meu protagonista predileto, o nome dele era Luca, né? E ficou na minha cabeça. E aí então, eles iam lá prender o bandido, sei lá o que, aquela coisa toda. Então a palavra arsenal vem do lugar onde guarda a arma. Então quando a gente fala em benignidade, é como se eu tivesse, Jonas, muitas peças naquele lugar, e todas elas ao mesmo tempo eu chamo de benignidade. E o que é a bondade? É a peça que eu pego para usar. Então, benignidade é muito além de bondade. Bondade é quando eu ponho alguma coisa do meu arcabouço de benignidade em prática. Deu para entender? Essa é a diferença. Fidelidade. Volta lá, pique, mais um. Mansidão. Opa. Domínio próprio. Contra essas coisas na lei não é o gomo, mas é uma constatação. Tudo bem? Tudo isso ao mesmo tempo. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Qual é o terceiro autor das boas obras? Eu pergunto, o que sobrou para mim então? Vamos para Romanos 6? Romanos 6. E aí a gente encerra, né? O tempo está passando rápido. Romanos 6, pique, vou estar pondo lá. 6:1. Quem é que lê? Ricardo, por gentileza.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Gente, eu li uns versículos atrás, e onde abundou o pecado, muito maior foi a graça. Então vamos pecar à vontade, certo? Olha a resposta no versículo seguinte. De modo nenhum. Nananina. De modo nenhum. Como? Fala, Ricardo. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morreremos? Morremos. Morremos? Passado. Quem aqui morreu por pecado? Levanta a mão. Eu morri por pecado. Eu estou morto por pecado. Ah, você não pode dizer isso. Posso? Quer ver? Continua. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado... Dá uma paradinha aí, peraí. Pode ler o 7 também. O 7, pique, por favor. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu perguntei aqui, quem morreu para o pecado? Olha o que você leu aqui. O Senhor Jesus, quando veio aqui, quando você falou assim, eu creio, Ele pegou você, crucificou junto com Ele. Onde abundou o pecado, muito maior foi a graça. E a Bíblia diz que eu morri com Cristo. E quem morreu com Cristo está justificado do pecado. Primeiro exercício, você morreu para o pecado. Isso é muito forte. Eu estou morto para isso. Eu estou morto para as minhas paixões. Ah, pastor, eu me converti, eu creio em Jesus, Ele me salvou, Ele me amou antes da fundação do mundo, mas eu gosto do meu cigarrinho. Crente vai para o céu? Olha, irmão, vai tossindo, mas vai, né? Mas você tem que largar isso aí, porque Jesus te matou para esse vício. Pastor, mas eu não posso, mas Jesus te matou para isso. Eu sempre cito aqui o doutor Augusto Nicodemos, que eu ouvi num acampamento. Ele falou, Silvio, olha isso. A lei de Deus era tão boa, tão boa, tão boa. Deus não podendo anular a sua lei, o que ele fez? Pá! Ele me matou para ela, porque a lei não me aperfeiçoa, ela me torna mais pecador ainda. Quanto mais eu quero fazer certo, mais eu erro. Então ele me crucificou com ele. Matei você ali. E eu vou repetir a pergunta. Quem aqui morreu com Cristo? Eu morri. Boa, com as duas mãos, né? Próximo. 8. Continua. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Jesus não ressuscitou? Olha aí. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Eu já falei isso aqui muitas vezes, hein? Saiba o que Jesus fez. Agora, qual é o exercício diário, matinal, acordou? Considere-se morto para o pecado, porque você já morreu para ele. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Esta é a essência que o irmão falou, Jonas. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que a Bíblia... Qual é a receita, então? É isso que eu estou falando. Joia,
Eu queria esses 5 minutos, vai dar. Qual é a receita? Primeiro, saiba o que Jesus fez. Você morreu com ele. Qual é a segunda? Considere-se morto para o pecado, porque você já morreu para ele. Terceiro, ofereça-se a ele. Se revista da essência dele todos os dias. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero fazer o que te agrada. Eu quero me oferecer a ti. Essa semana... Esse cara é folgado. Essa semana, eu postei no Instagram, né? O sentido da palavra humildade. Eu uso o Instagram para falar de Jesus, não vamos falar de mim. O que é humildade? Vem de humilhas ou humus em latim. Quer dizer o quê? Terra. O lugar que todos nós iremos um dia. Terra. E o Deus vivo, o Filho de Deus, que é Deus, se faz homem, pisa nessa terra, anda aqui, é sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Sabe para quê? Para dizer para você assim, eu sou humilde, você não. A humildade de Jesus, ela é estampada em Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Subsistindo em forma de Deus, não considerou ser Deus usurpação para ele. Antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tendo se tornado em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Humus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ofereça-se a Ele, porque Ele pisou aqui sem pecado, e nós somos daqui. Então, quanto mais eu achar que eu estou próximo dEle, mais eu tenho que depender dEle, 100% dEle. E quando você se olhar no espelho da próxima vez, diga, não confio em você, eu confio nele. Tem coragem? Revista-se da essência dEle. Fábio, eu preciso terminar, só 1 minuto. Nós vamos ler 4 versículos de João e a gente amarra, aí eu abro para perguntas, tá bom? Que aí pode tocar o sino, já acabou, tá? João 4:12. João 8:12. João 8:12, desculpa. João 8:12. Vai lá. Quem lê? Quem está com o microfone? Marcos. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Joia. Versículo 24. Passa para alguém, Derlene. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos Pádua, pecados. leu 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes os filhos do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Rodolfo, 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Qual a expressão que ele usou nos 4 versículos? Ele está dizendo que ele é o eu sou e você não é. O eu sou é ele. Falei isso muitas vezes aqui, vou repetir. A palavra eu cabe dentro da palavra Deus, certinho. E a palavra eu cabe certinho dentro da palavra Jesus. Revista-se dele. Ele é o eu sou. Será que os judeus entenderam o que Jesus disseram? Dê 59, ou Slade, quem? 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quer viver a palavra de Deus? Se revista dele, ofereça-se a ele. Todos os dias. Senhor, em mim não habita bem nenhum, mas em ti tem todas as virtudes. Porque o autor de boas obras é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Então eu dependo de ti, não de mim. Tu és o eu sou e eu não sou. Revista-se dele. Fábio, você tem uma pergunta e eu já acabei. Não, eu só queria dizer que essa aula falou muito ao meu coração, pastor, Amém. porque assim, essa Deus é uma sabe. dificuldade que eu tenho, e eu aprendi com o Marcos Cassoli, né?
a fazer uma oração todos os dias de manhã. Eu olho para as minhas mãos e falo: Senhor, abençoe as obras das minhas mãos, porque ofereça tudo, Fábio. Porque assim a gente a régua do Senhor é alta e a gente se cobra por isso, né? E mesmo com tantas falhas que eu tenho, mesmo diante de tantas falhas, muitas vezes a gente é reconhecido por ser alguém diferente dentro do ambiente que a gente está. E isso é graça, né? E Fábio, é assim: Senhor, as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu nariz, minha mente, tudo. Eu estou conhecendo o Jonas hoje. A hora que você falou a palavra essência, eu falei: rapaz, ele roubou minha aula, mas vai dar certo. É essa essência, né, Jonas, que a gente precisa se revestir todos os dias. E essa essência é Cristo. Eu tiro a minha e me revisto da dele, todos os dias.